Gente, boa noite para vocês. Que bom que você agora está nos acompanhando aqui no nosso Seven Podcast. Cada noite, né, Josi? É um Cada momento noite. especial, aprendendo um pouco mais, né? Uma nova descoberta. E a gente quer saber de onde você está nos assistindo ou nos ouvindo. Você está na igreja, você está em casa, você está vindo do trabalho, você está no carro, você está no ônibus, você está na van. Manda aí pra gente a sua mensagem, comenta de onde você está assistindo o Seven Podcast, o podcast da Missão Nordeste Maranhense. Joia! Que coisa boa, né? Cada noite a gente tem aprendido tanta coisa, né? Sim. E lendo esse livro aqui, gente, olha, de fato, foram cartas, né, que a escritora Ellen White direcionou, né, para pessoas ali da sua época. Deus lhe revelava algumas coisas. Era apresentado até casos das pessoas, né? Sim. Visões também. E quantas lições interessantes nós tiramos aqui desse livro, né? Dessa compilação aqui. E, Josi, mais uma noite, temos aqui um convidado especial. Está conosco aqui. Super especial. Ele que cuida da área de publicações, espírito de profecia. Olha, né? esse Saúde. esse daí é bom. Vamos deixar que ele se apresente? Saúde, suquinho aí, ó. Vamos, Suquinho. olha aí. Olha aí, o ele tá suquinho com a gente. 100% natural, né? Da fruta. Direto da fruta, meu amigo. É coisa boa. E dá super bom, né? Esse daqui é da igreja. Esse A é gente bom. vai passar agora a palavra ao pastor Josimar para que ele se apresente. Muito bem, é uma alegria estar com vocês aqui. Sempre bom, né? A gente se reunir para conversar um pouquinho. Assuntos tão interessantes como esse. É uma semana especial. Quando você estava falando aí, Josi, eu me lembrei de uma coisa. Você não falou para quem está no trabalho, viu? Opa, Pode desculpa, ser que gente. tenha alguém que esteja Pode. no trabalho. Nos ouvindo. Isso. Sinta o nosso abraço. Pronto. Você que está fazendo aquela hora extra aí, né? Ganhar aquele Você que tá dinheirinho na a mais. academia. Na academia. O pessoal está nessa pegada de academia agora, então é sempre bom a gente lembrar também desse grupo. Pastor, fala aí de onde você é. Você nasceu onde? Olha, eu sou de uma terra boa, só não é melhor que o Maranhão, né? Olha aí que Olha só. bênção. Eu sou Nosso de Minas país Gerais, Maranhão. Teófilo Otoni, Opa. berço do Adventismo em Minas Gerais. É verdade. Teófilo Otoni, uma cidadezinha ali de cerca de 175 mil habitantes. E ali eu tive a alegria de nascer ali naquela região, filho da Dona Vera e de São Antônio. Olha Vou dar um aí, abraço, eu vou convidar minha mãe para assistir também. Pode convidar. Então, mãe, um abraço, viu? Olha, coisa boa, né? Pastor, e o senhor formou onde? Onde é que o senhor fez teologia? Eu formei agora, muda tanto, né, pastor? Que já foi IAN, já Aham. foi FADBA e agora é UniAN. Olha aí. Então, mas na minha época eu formei na FADBA, Faculdade Ok. Adventista da Bahia. Tanto eu como a minha esposa formamos ali naquela faculdade. Onde você formou? Já também, eu né? também formei lá, pastor. Pronto, mas só não peguei a sua época da estrada de chão, mas... Eu cheguei lá, quando eu cheguei, a modernidade começou a Já vir. tinha- Quando você chegou lá, Quando eu tudo cheguei lá, mato. era uma estrada de chão, aí tinham acabado de asfaltar, e aí lá dentro do Iaiane também era tudo estrada de chão, começaram a Mudou colocar. bastante. Foi mudando. Agora tá bacana lá. Lá tá muito Foi legal. recente lá, viu como está, né? Eu vi, nossa, ficou lindo, né? Tá Lindo ali. Muito legal, muito legal. Agora construíram já até o prédio do pessoal de direito, tá uma coisa Nossa. maravilhosa lá. Tá bonito, totalmente diferente. Nós tivemos ali, Josi, lembra? Lá Nós no tivemos Ayugol, né? Ayugol, né? Foi muito bom. O convite aos missionários, a galera que faz escola de missões e que quer ser enviada para ser missionário além mar. Então, você que tem esse sonho, tá? Pode estar entrando em contato com a gente aqui na Missão Nordeste Maranhense, que nós vamos dar o seu direcionamento para participar da escola de missões e para ser enviado cumprindo o ID de Deus. Deixa eu pegar essa deixa aí e falar para você que quer participar da missão e não sabe como ter recursos para isso, né? A comportagem está aí à disposição, Projeto Sonho do Alto, que vai começar agora no mês de setembro. Você pode aí também buscar mais informações aí para Olha aí, conhecer coisa. como ser um missionário, não só fora, como aqui na região também. Aproveitando também, tem a escola de missões, né? Virou aí Você que propaganda. quer ter uma experiência, né, com um missionário voluntário, quem sabe você está sentindo no coração um chamado para ir para fora, né? E nós temos aí alguns locais que muitas vezes fazem chamados, né? Ali na região da Europa, temos na região da Ásia, da Oceania, e da África, nas Américas todas, na América toda, né? E se você quer se preparar, né? Quem sabe Deus está chamando você quer estar preparado para imergir, né, em uma nova cultura,
um povo diferente, então você precisa passar aqui pela Escola de Missões. A Missão Nordeste Maranhense, nós já estamos com as inscrições abertas para começar. Já formou uma turma, né? Já formou uma turma no passado. Eu acompanhei um pouquinho da formatura, foi bem bacana. E final do ano a gente vai formar outra turma aí. Nós já vamos começar agora, no mês de setembro, ok? E aí nós vamos colocar o link aqui, tá bom? Nós vamos colocar o link aí para você participar da Escola de Missões. Aqui no comentário, vamos colocar o link para você que quer ter essa experiência, quer aprender um pouco mais, entrar na escola, se formar e aí poder servir em outras regiões. Interessante, né? pastor, que o povo maranhense, o povo do Nordeste e Norte e Nordeste, eles têm, são muito missionários, né? Sim. Eu venho de uma região, não que não tem em outros lugares, é claro, mas nós percebemos que o pessoal da região é um povo muito missionário. Eles estão totalmente abertos para participar da missão. Inclusive, tivemos aí um grande evangelismo aí, povo Isso, todo envolvido no Caleb, então movimenta todo o estado, né? O povo tá Mas de e aí, parabéns. vamos lá, né? Vamos lá, né? Nós temos... Estamos falando de missionários e vamos falar de pessoas Sim. que têm o amor ao mundo, mas o amor de levar a palavra de Deus. Agora vamos falar sobre um tema que é o amor ao mundo. Eita, Em um tema. ponto que talvez não seja muito legal, muito positivo. Olha, a gente já começa aí falando um pouquinho da tentação, né, que o inimigo fez ali para Jesus, né? Chega um momento ali, as 3 grandes tentações, e tem uma delas que ele leva ele a uma montanha e ele mostra para Jesus toda a riqueza, toda a pompa, todo o poder do mundo, né? E ele diz: olha, tudo isso daqui vai ser seu se você prostrado me adorar, né? E isso a gente pergunta: será que chegou a ser uma tentação para Jesus? Se não fosse, não teria, né, pastor? Inclusive, pastor, não sei se eu já vou. Pode. Pode? Aqui é livre. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando o seguinte. Primeiro que, inicialmente, Jesus não sabia que era Satanás, né? Ellen White deixa isso claro para nós. Você vai descobrir no final que era Satanás. Mas eu fico imaginando, aqui mesmo no Brasil, eu vi, acho que semana passada, uma matéria de um lugar da região sul, Camboriú, parece, Sim. Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E assim, eu olhei aquelas cenas e eu pensei que era em outro lugar. Foi um lugar tão bonito como esse, né? Verdade. Agora eu fico imaginando, diante de Cristo, todas as maiores belezas porque não deve, mostrou um vislumbre, então ele viu tudo. E com certeza, segundo Ellen White deixa para nós aí, as tentações que Jesus foi colocado à prova eram também baseadas naquilo que nós também seríamos tentados. Sim. Então eu fico imaginando como foi essa cena das coisas mais belas que existiam, de todo o poder, toda a riqueza. Então, com certeza, eu imagino que não deve ter sido fácil para Cristo, não. Sim. E aí, quando a gente pensa hoje, a gente fala sobre o ser humano, ele corre em busca muito dessa questão da riqueza, né? E nós vemos assim que, pelo exemplo de Jesus, né, ele nos mostra o caminho que nós devemos fazer e seguir quando o inimigo ele nos ataca individualmente, né, a fim de nos desviar da nossa integridade. E, de fato, a gente percebe que é resistir mesmo, né? Essa luta para resistir. E cada momento resistindo, né? Cada vez que a gente resiste, mais força tem. Cada vez que cede, menos força você tem. Então, de fato, assim, Satanás não conseguiu, de maneira nenhuma, ter, né, sucesso nessa tentação de Jesus. E graças ao Senhor, que Jesus ele é perfeito, né? Ele foi perfeito em tudo. E onde nós fracassamos, ele se tornou firme, mas Jesus nos dá um exemplo de como nós também devemos nos apegar a Deus e, de fato, resistir, né, às tentações que o inimigo ele põe. E essa é uma das maiores tentações do inimigo, né? Com certeza. O poder, a riqueza. Que mexe com os olhos de todo mundo, né, pastor? Eu acredito que grande parte de nós, pelo menos a minha família foi uma família, ainda é uma família muito simples, uma família muito humilde, e nós conhecemos bem também um contexto em qual Jesus cresceu. E para qualquer pessoa que vem de um lar simples, de um lar humilde, a busca das pessoas em prol de condições financeiras é grande. A maioria dos meninos são ensinados desde pequeno a crescer. Antigamente falava-se muito da faculdade, né? Você Isso. precisa
meu filho, você precisa crescer, fazer uma faculdade para você ser alguém na vida. O que os pais queriam dizer com isso? Você precisa crescer para não ser como para viver nessa condição que nós estamos vivendo aqui. Você precisa ter uma boa profissão, você precisa ganhar dinheiro. Então, nós somos ensinados desde pequenos a crescer sempre para ser alguém na vida. E esse alguém na vida, essa frasezinha talvez tão curta, ela remete, às vezes, a algo que está relacionado à nossa moralidade. Sim. Que para muitas pessoas ser alguém na vida é ter muito recurso financeiro. E com isso, nem todos sabem lidar com isso. Com a questão de ter muito recurso, de ter muito dinheiro. E quantas pessoas a gente já encontrou passando em vários lugares que as pessoas elas têm muitas condições financeiras e elas gastam todo o tempo delas, elas perdem a família delas em busca de ganhar mais dinheiro. E aí entra, né? Não tem como servir dois senhores. E a gente precisa aprender a lidar com essa questão financeira. É muito importante a gente ter condições para viver bem, para dar uma estrutura para a nossa família. Mas mais importante do que isso é nós lembrarmos que os recursos são importantes, mas como nós utilizamos esses recursos também é. Então, não adianta nós buscarmos sermos grandes homens ou grandes mulheres, visto de uma ótica social, uma ótica financeira, mas nós não desempenharmos aquilo que nós somos chamados para realizar, que é o cuidado com o próximo, é o amor ao próximo. Com isso, nós vamos seguindo aquilo que Deus colocou diante de nós como missão, né? Que é o cuidado, que é o amor às pessoas. Então, a gente tem que ter esse filtro, amar as pessoas acima de amar a conquistas das coisas. Ok. E esse capítulo aqui fala do amor ao mundo, né? Sim. E o que seria esse amor ao mundo? O que é amar ao mundo, né? Jesus até disse assim, olha, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que ama o mundo, ele será amado pelo mundo, né? Mas aquele que ama o Pai, o mundo irá odiá-lo, né? Olha que coisa, né? Nós estamos aqui nessa batalha, nessa luta. Nós podemos escolher, em nossas escolhas, podemos fazer a escolha de amar as coisas que estão nessa vida, ou seja, aquilo que as pessoas dão valor. O que as pessoas desse mundo dão valor? Quais são as glórias desse mundo, né? O reconhecimento desse mundo, as honrarias, né? Deste mundo. Então, muitas vezes está atrelado a isso, as riquezas, né? O poder. Certeza. E ela é uma pessoa admirada, né? A fama, o status, o né? status social, ainda né? mais com esse negócio de rede social hoje em dia, todo mundo às vezes mostra ser algo que não é e muitos correm em busca disso também. Ter mais seguidores, ter mais pessoas, ter mais recursos. E, querendo ou não, nós somos, como cristãos, chamados a fazer esse filtro. E não é fácil fazer esse filtro. Não é fácil a gente fazer esse filtro. De conseguir discernir que nós precisamos, ao invés de juntar riquezas terrestres, juntar riquezas celestes. Que o amor às pessoas representa aquilo que Cristo desenvolveu no seu ministério e nos convida a realizar aqui também. Por quê? Porque, evidentemente, nós todo o tempo somos conflitados em querer priorizar as coisas que alegram o nosso ego, que alegram o nosso eu, que nos faz sentir bem, e muitas vezes somos tentados a não olhar para as riquezas celestes. Para termos mais alguma coisa, para termos mais de algo, a gente precisa fazer um investimento. Sim. Já começa com o tempo. Eu quero ter mais, por exemplo, seguidores no Instagram. Eu vou ter que colocar mais tempo estudando estratégias, fazendo gravações de vídeo. Eu quero ter mais dinheiro. Eu vou fazer um investimento. Primeiro no tempo para organizar minhas finanças, para fazer um investimento seguro, para ver o que é viável. Eu quero ter mais poder. Eu vou estudar como eu consigo esse poder para ter mais disso. E entra num ponto que a gente acaba amando coisas do mundo também com o nosso tempo, porque mordomia é um estilo de vida e envolve não só as nossas finanças. Sim. O amor ao mundo se dá de várias maneiras e com o nosso tempo também. Sim. E a gente vendo aqui,
aquele versículo que diz: a gente não pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um e vai amar mais o outro, e você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A gente não consegue servir mais alguém. E aí entra naquela coisa. Qual é a sua coisa favorita? Minha comida favorita é açaí. De fato, é açaí. Mas qual é a comida que mais chega perto dessa? Não tem. É açaí. E acabou. Eu tenho isso decidido na minha cabeça desde muito pequena. Mas aí vem assim, o que você deseja mais nessa vida? Se eu pudesse te dar fama, riqueza, posição, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Dinheiro, ele é uma coisa que te cega muito. E, às vezes, no fim da sua vida, você pode ter acumulado muito, mas ele não vai te salvar. Você pode ser quem for, mas ele não vai te ajudar. Se você perder o céu por causa do dinheiro, você vai perder os dois, né? Os dois. Vai perder os dois. E tem gente que não ganha nem os dois. Nenhum nem outro. consegue aqui e nem consegue o principal, né? E, pastor, a gente corre a gente corre tanto em busca do ouro, né? Quantas pessoas abandonam, não vou dizer abandonar, mas por algumas circunstâncias elas acabam interrompendo a sua estadia como cristão. Vou colocar essa palavra, não sei se nem é melhor, mas elas interrompem a sua caminhada cristã por causa do trabalho, que não podem guardar o sábado, enfim, em busca do ouro. E o que quando nós lemos lá em Apocalipse falando a respeito do céu, né, nós vemos que o ouro vai ser uma coisa... Vai ter tanto que não tem tanta importância. Exatamente. Importância para a gente. A gente precisa realmente começar a pensar um pouquinho, refletir sobre isso aí. Né? E às vezes a gente acaba entrando no pecado da avareza, né? A gente vira avarento. E eu queria que vocês me dissessem assim, o que é avarento? Vocês têm algum testemunho sobre alguma pessoa que já foi avarenta? Algum exemplo do que ser, como ser, o que fazer, o que não fazer? O que é avareza? Até onde eu posso ir gostando do dinheiro ou precisando dele para que eu não me torne uma pessoa avarenta? Olha, eu queria só fazer um comentário aqui. Pode? Antes de entrar exatamente sobre a avareza, né? Sim. Diz assim, olha, tudo isso que a gente estava comentando. Satanás, ele apresenta, né? A estratégia dele, as suas tentações, ela tem o intuito de tornar o mundo muito atrativo. E, de fato, né, ele torna tudo muito brilhante, muito chamativo. E por meio do amor às riquezas e honras humanas, exerce um fascinante poder para atrair as afeições até do professo mundo cristão. E ele está mirando muito, né, nos cristãos, aqueles que dizem estar com Cristo e de fato entende que Jesus é o melhor caminho. Ó. Quanto mais prosperarem na aquisição das riquezas, mais pobres se sentirão por não terem mais. Olha que coisa, né? Interessante. Tem gente que tem pouco e esse pouco que tem divide. Mas gente que tem muito e ele acha que se ele dividir vai ficar pobre. Então parece que quanto mais ele tem, mais ele acha que vai ficar pobre. E quanto mais ele tem, mais ele quer. Isso, ele quer ter mais, tá satisfeito, mais. Né? E quanto mais tem, menos empregarão na causa de Deus. Olha que coisa forte, né? Forte. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem gente que está disposto a transgredir a lei de Deus a fim de servir aos interesses pessoais e aumentar os tesouros terrestres. É isso que a riqueza desse mundo, né? Assim, o brilho desse mundo vai fazendo. O amar o mundo é justamente isso. É abrir mão daquilo que é mais importante, que é estar com Deus, amar a Deus, servir a Deus, entender o que é a verdade e viver na ilusão desse mundo. E aí nós temos o pecado da avareza, né? Daquele que realmente a avareza demonstra o Deus dele. É o apego excessivo às riquezas, né? A avareza, eu dei uma consultada rápida aqui. É o apego excessivo à riqueza. E eu acho que todo mundo corre o risco. Não vou colocar todo mundo, que todo mundo é muito abrangente. Mas nós corremos o risco. Eu em determinado momento, tive um trabalho que a gente recebia por semana. E como a gente recebia por semana, você sempre tinha dinheiro. E eu tinha alguns colegas que trabalhavam comigo, mesma idade, mas assim, recebia por mês. Então, eu desenvolvi um trabalho que era um trabalho bem bacana, que na época, sabe, 11, 12 anos atrás, eu recebia aí na média de entre 250 a 300 reais por semana, isso há 13 anos atrás. Então, era bastante dinheiro. Então, tinha vezes que você conseguia um pouco mais. E eu fui percebendo uma coisa, eu comecei a juntar um pouquinho, porque como eu não tinha muitas despesas em casa, né? Em casa eu ajudava com o gás e com aquele dinheirinho para as verduras no final de semana.
Então, eu comecei a juntar um pouquinho de dinheiro. E chegou um momento que eu tinha, assim, um contingente, não era muita coisa, mas... E o desejo que você tem, de quando você começa a ver aquele negócio juntando, você fala assim, eu quero mais, né? Então, eu fico imaginando, era tão pouco comparado ao que algumas pessoas têm, que eu fico pensando que realmente não é fácil. Você que, talvez eu esteja falando para alguém que tem bastante condições financeiras, né? Então, a gente sabe que não é fácil. E eu aprendi uma lição. Enquanto eu desenvolvi o trabalho Comportando, na época para pagar o colégio, já tive bons recursos financeiros provindos da comportagem. Né? Quando eu me lembro, quando eu fui para o colégio, tinha ali R$18 mil. Então, assim, na conta, 18 mil. Então, eu sabia, em algumas campanhas saía muito bem, então tinha dinheiro. Mas eu já fui para o colégio com R$400. E ali, associado à questão de não focar no dinheiro, mas focar naquele que provém o recurso, Sim. é que quando eu fui com 18, eu fui bem, não me esqueci de Deus, e Ele abençoou, por isso eu tive, mas quando Ele permitiu eu ter a dificuldade e ir com os 400, eu também mantive a minha fidelidade com Deus e Deus cuidou da mesma forma. Amém. Então, da mesma forma que Deus cuidou quando eu tinha 18, Ele cuidou quando eu tinha 400. E a gente vai aprendendo a desapegar. Eu vou dizer que isso foi um período muito bom da minha vida, porque eu fui entendendo um pouco mais sobre essa questão da mordomia, aprendendo um pouco mais sobre o que é confiar em Deus. Porque, pastor, você que já está fugindo um pouco aqui, mas eu não sei como é que está o nosso tempo. Então, o fato é que, quando a gente... Deus, em alguns momentos, Ele vai permitir, Josiné, nós passarmos pela experiência das ricas bênçãos, e, em alguns momentos, Ele vai permitir que a gente passe pela escassez das bênçãos também. E, em alguns momentos, a escassez é bênção. Sim. E nem sempre a gente consegue entender isso. E a gente já viu isso no livro, né? A gente tem histórias de cartas escritas sobre isso. Então, assim, quando eu começo a refletir hoje em relação a isso, a como é bom ser fiel a Deus no muito e no pouco, nós vamos percebendo o quanto Deus ele vai cuidando da gente no decorrer da nossa história. A gente não precisa duvidar. Agora, não vou dizer também que de lá para cá eu nunca tive os meus altos e baixos, né? Que você passa por momentos, e esse é o ponto que eu queria tocar. Nós temos momentos na vida, nós passamos por fases. E existem algumas fases na nossa vida que, quanto mais distantes estivermos de Deus, mais difícil vai ser nós termos esse autocontrole. Sim. Então, por mais que você já tenha vivido essa experiência da fidelidade de Deus com você, por mais que você já tenha vivido isso, quando nós nos distanciamos um pouco de Deus, nós somos tentados a olhar e duvidar de que Deus fará aquilo novamente. A gente já tem um testemunho aqui, né? Da carta escrita para o prezado irmão P. Irmão P. Eu queria saber quem era esse Será irmão que é Pedro? Será que é Paulo? Pedro? Paulo? Peter. É, inglês, né? Né? Então, vamos lá. Paul. Pois é. A gente não sabe, mas fala sobre isso, sobre esse ponto que o senhor tocou, pastor. Ele era muito avarento, ele amava a riqueza, ele queria mais riqueza, ele precisava de mais dinheiro, ele queria mais dinheiro, ele era o dinheiro, ele vivia o dinheiro, respirava o dinheiro. Mas a mensageira de Deus diz que se ele se voltasse para o Senhor estaria disposto a ajudá-lo e perdoá-lo. Deus está sempre disposto a nos ajudar e nos perdoar, ainda quando somos mordomos que não conseguem administrar bem os bens que Ele coloca nas nossas mãos. E por bens, entendam todas as coisas que Ele nos dá. E, Josi, Deus ele estava assim, tão interessado que o irmão P, né, aqui descrito, voltasse o coração para ele, que diz assim, olha, a mão do Senhor já estava em juízo ali com a vara para corrigi-lo. E ela diz assim, olha, qual é o seu registro no céu? Quando o nosso nome está lá, passa lá, qual é o registro que o céu tem de nós, né? Qual é o registro que o céu tem de você aí em casa que está nos assistindo, de você que está aí na igreja nos assistindo? Qual é? Pesado. Fica aí. Eu fiquei pensando disso, gente, qual o meu? Qual foi o da minha irmã? Qual da minha família? Eu fiquei refletindo. Eu fiquei reflitão, que é um meme muito antigo, mas eu fiquei assim, tipo, gente, o que será que o registro do céu fala sobre a Josinéia, sobre a minha vida?
Não, e aqui diz assim, que nesse caso aqui, desse irmão, o problema dele era a avareza, né? E o que a avareza leva? A avareza, ela leva de fato a pessoa a ser mesquinha mesmo, né? Egoísta. Egoísta, só aumenta. Não pensar no outro, só nela mesmo. E a maneira que Deus tem de quebrar isso, né? Ele diz assim, olha, através, a única maneira de ser vencido isso é fazendo as obras beneficentes, né? E é entendendo que eu preciso reconhecer que aquilo não é meu, aquilo Deus me concedeu e que eu preciso devolver a Ele, né? Os dízimos e as ofertas é a maneira que Deus tem trabalhado em nosso coração. Porque assim, olha... Para vencer o egoísmo. Isso, não basta apenas ouvir a mensagem. Não, tá, eu entendi que tem que ser assim. Uma coisa é você ouvir e entender. Não, é verdade, tem que ser. Outra coisa é você, de fato, separar. E outra coisa ainda mais forte é você separar quando você tem... Assim, você acha que, eita, não vai dar. Pastor, eu estou apertado. E agora, eu separo ou não? Se eu separar, vai faltar. E agora, o que eu faço? Então, só quem passa numa situação dessa sabe como realmente... Isso que é a fé. Exatamente. Quando você vê que não tem saída. E a gente é tentado a administrar do nosso jeito. Não, eu vou fazer isso render aqui e tal. Se eu tirar, vai faltar. O que eu vou fazer? Josi, eu estou endividado. Como é que eu vou fazer? Estou com dívidas. Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo tirar para Deus porque eu já estou numa situação comprometida. E aí? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Tem que tirar. Olha, gente, é incrível. Gente, é incrível. Seja fiel a Deus, né? E é só experimentando é que sabe, né? Só quem vive e quem passa por isso é que olha, vai entender. A pessoa mesmo endividada, mas ela decidiu assim, não, eu vou ser fiel a Deus. Senhor, minha vida está desse jeito, mas eu escolhi ser fiel a Deus. Gente, é incrível como, de fato, Deus não precisa de dinheiro para manter a gente. Ele vai abrindo as portas de maneira que você vê, logo você já saiu da situação. E você diz, mas como é que isso aconteceu? Deus foi te abençoando de tal maneira, Ele foi abrindo as portas e as coisas foram se ajustando de maneira que aquilo foi pago e agora você está livre, né? Então, olha, não é história fantasiosa, não é coisa para a gente ficar achando, nossa, que história bonita. Eu tenho pelo menos 3 histórias que aconteceram comigo, então... Não é história motivacional. Daí eu acho que cada um de nós talvez teríamos uma exatamente. E isso me lembra o que o salmista escreveu, que ele já tinha sido moço e ele era velho, mas ele nunca viu o justo desamparado e a descendência do justo mendigar o pão. Então, para você que está nos ouvindo agora, para você que está nos assistindo agora, o Senhor diz, me prova e você vai ver o que eu posso fazer, porque tudo é meu. Uhum. Tudo. E Ele é que cuida de nós, né? É bonito a gente olhar para um texto como esse e ver que esse cuidado que Deus tem para conosco é uma promessa. Sim. É uma promessa. E nós sabemos que as promessas de Deus, elas nunca falham. Nunca falham. Então, a gente precisa desafiar você, como nós somos desafiados todos os dias. Sede fiel e veraz como Deus tem muito para nos abençoar. E, pastor, o nosso tempo, às vezes, ele é tão curto, né? Eu acho que esse podcast tinha que durar pelo menos 1h30. A gente só está fazendo assim na correria, porque a gente está passando o podcast, vai passando ali, já perto do culto. Então, eles já estão chegando na igreja, então eles já estão nos assistindo e acaba que é muito curto. Mas a gente tem que lembrar que tudo pertence a Deus. E eu deixo a bola com vocês para daqui a pouco a gente já começar a fazer as considerações finais. Isso aí. Gente, então, assim, olha, eu acho que do que a gente vem lendo aqui, principalmente nesses 3 capítulos, o que a gente entende para que isso tudo aconteça e a avareza não tome de conta do meu coração e que eu saiba reconhecer tudo, isso nunca vai ser uma coisa minha. Não. O meu papel é fazer uma coisa. O que está em jogo eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso permitir que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida. Tudo que está em jogo, eu só vou conseguir ser fiel, eu só vou conseguir, de fato, alcançar tudo que nesse livro aqui coloca, o segredo, o início de tudo é Cristo. Meu Deus. Eu preciso tirar a mim mesmo
do trono do coração e permitir que Jesus Cristo entre. Se eu não negar a mim mesmo, né, as minhas vontades, meus desejos, aquilo que eu quero, e se eu não negar isso, eu jamais vou conseguir. Então, o princípio de tudo é: Jesus precisa reinar em meu coração. Pastor, eu gosto muito de ouvir, tenho ouvido bastante o Josanan Alves, e ele fala algo muito interessante a respeito dos nossos recursos, né? Nós precisamos pensar assim: Deus tem 100% de tudo. Deus tem 100% de tudo. Aí Deus olha para nós, eu estou parafraseando, tá? Ele fala assim: sem problema. Licença Deus poética. tem 100% de tudo. Aí ele olha para nós e fala assim: ei, eu tenho 100%. Tu deixa 10 comigo, tá bom? E você pode administrar os outros 90%. Porque tudo é de Deus. Então nós temos o privilégio de administrar 90% daquilo que é de Deus. E Deus fala assim: deixa 10%. Esses 10% não é porque eu preciso, é porque você precisa. Olha só. E aí então nós temos esse privilégio de devolver para Deus 10%, e esses 10% eles são utilizados para que a missão avance. E olha só, com 10% lugares, tanta coisa, né? Quanta coisa é feita. Às vezes os 10% de Deus faz muito mais coisa do que os nossos 90%. É verdade. Alcança muito mais gente na pregação do evangelho. Por isso nós precisamos ser fiéis nos nossos dízimos, porque os dízimos eles mantêm pessoas pregando o evangelho. Às vezes eu não estou lá na janela 1040, mas tem um missionário lá, e esse missionário está lá com parte desses 10%. Essa fidelidade, né, pastor? É interessante, o livro todo está colocando isso, que vai mostrar a maneira como nós administramos os recursos, fala muito onde nós queremos estar, o que para nós é importante, o que de fato é importante, onde é que está o nosso tesouro, onde é que está o nosso coração. Porque, de fato, a nossa vida ela não é aqui. Não é? Mas tem muita gente que vive dizendo assim: não, o céu é o lugar, mas eu vivo aqui. Eu gosto aqui. Eu gosto daqui. Né? Mas ainda não vi como é lá, está demorando chegar. Será que vem? Exatamente. Então, sempre a Bíblia diz: olha, espera em Deus, né? Espera nele. E ele nunca falta em nada. Nós temos que, de fato, aprender a ter essa maturidade, né? Isso é possível realmente tendo intimidade com Deus, conhecendo a Deus. Às vezes a gente fala muito, o céu, o reino de Deus, mas a nossa vida, o estilo de vida, a maneira que nós vivemos, parece que a gente não quer esse céu. Aí eu pergunto: será que a gente quer mesmo que Jesus volte? Isso vai evidenciar onde eu estou colocando os meus recursos, Sim. Os meus tesouros, eles estão onde? Eu estou investindo aonde? Porque, assim, às vezes a gente investe na cultura cinematográfica. Às vezes eu estou colocando meu dinheiro para investir numa marca de tênis. Porque eu pego um dinheiro muito grande. Não, eu quero aquele tênis. É Nike, né? É o Jordan. É o top, né? É o Jordan. É o Firefox. É o melhor que está tendo. E a gente muitas vezes investe muito dinheiro, talvez numa roupa, num calçado, num estilo de vida. Né? Uma maneira de ser. E às vezes a gente coloca pouca coisa na de Deus, ainda vai meio assim, rapaz, vai desconfiado. E de novo, todo mês. Aí pergunta, né? Será que realmente a gente quer o reino de Deus? Ou será que o nosso coração... A gente fala porque é bonito. Jesus vai voltar, coisa maravilhosa. Um dia a gente vai todo mundo pro céu. É utopia. É bom, né? A gente tem que viver acreditando numa coisa que vai vir. Mas eu estou vivendo aqui agora, então minha vida tem que ser aqui agora, eu tenho que aproveitar aqui agora. Então esse até dizer não sei o dia de amanhã, né? Não sei o dia de amanhã, então eu vou aproveitar tudo agora, né? Mas isso está mostrando para nós, as nossas ações estão mostrando onde é que está o nosso coração. O nosso coração está preso nessas coisas dessa vida, né? Então é uma reflexão para nós. Onde é que, se você pegar a sua fatura do cartão de crédito, onde é que está indo o seu dinheiro? Para onde é que está indo o seu dinheiro? Né? E o que está indo para Deus? O que está indo para investir na obra Comparar, de Deus? né? Fazer uma comparação, né? Quanto vai para coisas superficiais, supérfluas, né? Supérfluas, e quanto vai para... Eu tenho até vergonha de dizer aqui.
Entendeu? Não vou nem dizer, não vou nem responder, porque o senhor me fez pensar aqui agora. Não, mas isso então, aqui, pastor, é para todos nós, porque sim. nenhum de nós, eu acredito que nenhum de nós ainda chegou onde precisa Nesse chegar. estágio. Então, todos nós aqui, nós estamos numa caminhada. Isso aqui é um chamado para todos nós, né? A gente não está aqui apressando e, nossa, já chegamos num estágio que a gente tem que ensinar para todo mundo. Não, isso aqui é para a gente refletir, todos nós, né? Deus está nos chamando a fazer essa reflexão. A gente precisa, né? Eu estava pensando nisso. O senhor estava falando nisso, eu disse assim, às vezes a gente marca para sair um sábado à noite com os amigos, R$50 no lanche. E aí você não oferta na igreja porque você está sem dinheiro. Você dá o dízimo, mas você não oferta. Porque você usou o dinheiro todo no dia anterior. E um lanche, e um outro lanche. E às vezes a gente acha que, nossa, é muito que eu dou para a igreja. Josi, eu digo e não mais. É. Tem gente que até devolve a Deus lá. Da forma né? fiel. Fiel. É assim, ele devolve sistematicamente, mas não é fiel. Pode haver isso também. Às vezes você devolve ali para constar que você entregou alguma coisa. Mas será que nós estamos sendo realmente fiéis? Que a gente... Eu posso devolver a Deus regularmente. Sim. Sistematicamente. Pegar um valor e dividir em 4 sábados. Mas será que eu estou sendo fiel realmente em cada centavo ali com Deus, aquilo que Ele me abençoou? Então isso é importante. Nós tivemos aí um dia desses, né, com o pastor Alexandre, foi logo no início, né? Sim, na primeira dia. noite, primeiro dia aqui do podcast, na abertura do podcast, e foi falado ali sobre o jovem rico, foi Sim. falado ali que também que muitas vezes a gente só entrega uma coisa para constar, mas será que aquilo tem sido fiel mesmo? É aquele detalhe do ser e do fazer. A gente só faz para dizer que não, tá vendo? Estou fazendo. Ou nós realmente somos? Porque é o seguinte, talvez tenham pessoas ali para ver, mas e quando ninguém estiver vendo? Eu vou ser fiel? Não é? É a oferta da viuvinha, né? Exato. E é interessante. Se eu me mudasse de país, eu seria fiel nos dízimos e ofertas? Ninguém ia saber da minha igreja. O tesoureiro não ia estar vendo lá, imprimindo meus recibos, se eu estou devolvendo a dízimo ou não. Essa é uma reflexão que não tem como. Nós precisamos fazer constantemente. Eu até agradeço, pastor, porque ela foi assim bem ao ponto. A gente precisa refletir mais em relação a se nós realmente estamos sendo fiéis a Deus, porque a fidelidade ela diz muito de quem nós somos, né? Como o senhor disse. Pastor, eu vejo assim, isso é coisa mais pessoal minha, né? Não se escandalizem, né? Só olha o tempo, olha o tempo. tempo. Nosso tempo já foi, pastor, eu vou passar para o senhor fazer... A está bem ali, a direção ali está cortando o nosso pescoço. Vou cortar o microfone daqui a pouco, vamos lá. Mas aí eu já passo para o senhor fazer suas considerações finais, pastor, mas eu às vezes penso assim, olha, diante de Deus, Ele vai trazer a nossa luz, a luz, né? O quanto de recurso já veio para minha mão. Vai pegar o total de tudo que veio na minha mão. A gente às vezes, é pouco, mas na vida toda, tudo que você tomou de recurso, de responsabilidade que você teve, de coisas que você precisava administrar, e é muita coisa. Sim. Né? E às vezes você olha no montante, mas é o dia a dia que vai demonstrando. O dia a dia vai demonstrando para onde é que eu estou indo, né? O dia a dia vai demonstrando como é que eu estou administrando isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é de pouquinho em pouquinho que você vê aquele monte, né? Ninguém nunca recebe um monte de uma vez. Você vai, de pouquinho ali você Vamos fazer nossa declaração do imposto de renda para Deus. Mas eu falo nesse sentido, assim, em geral, da nossa vida geral, né? Mas eu também penso nisso, porque lá no céu nós vamos administrar recursos também. Sim. A gente às vezes pensa que nós vamos ficar só no céu alisando cabecinha de leão, claro que não, ficando passeando e Voando, dormindo na rede espiritual ali, nas copas das árvores. A minha vida para sempre vai ser assim. Não é. A gente vai ter uma vida com tantas e maiores responsabilidades do que as que nós temos aqui. Né? Tem pessoas que terão mais responsabilidade que outras e prestarão contas. Então, isso aí a gente tem que considerar mesmo. Né? A gente tem que refletir na nossa vida e buscar cada dia mais estar preparados para aquilo que Deus vai colocar em nossas mãos lá no seu reino. Pastor Josimar, suas considerações finais aí em 10 segundos. Tá Tô brincando. Bom, né? 30. Tá gostoso, né? Se deixasse a gente vai conversando. E você fica pensando assim, 30 minutos vai dar para a gente falar tranquilo, 30 minutos, mas não dá para falar 30 minutos. Mas eu quero agradecer vocês pelo convite. Tenho certeza que todos que passaram durante os dias anteriores puderam experimentar um pouco do que esse livro pode fazer. É uma leitura que parece ser simples, mas ela é muito profunda porque elas são cartas, né? Para pessoas. E a gente, querendo ou não, em algum momento vai se identificar com as pessoas para quem foi escrito.
Então, que nós possamos continuar buscando conhecer mais a respeito daquilo que Deus espera que nós sejamos e façamos, né? E vamos ser benevolentes, vamos pensar 2 vezes antes de gastar os recursos os 90% de Deus, né, que Ele colocou sobre a nossa administração. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Tenha um ótimo culto agora. Nós deixamos o nosso abraço e o convite para você estar conosco aqui amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe.